Diretamente de Oz, aqui é a Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com/marimun. Hoje a gente vai conversar com a dupla de criadores de conteúdo que está por trás do canal Conhecimentos da Humanidade lá no YouTube. Léo Lousada e Bruno Lanaro, bem-vindos! E aí? Bem-vindos a todos que estão nos ouvindo aqui no caminho de Tijolos Amarelos. Será que chegaremos em Oz hoje lá? Veremos o mágico de Oz? É sempre o objetivo, a gente sempre tenta terminar melhor do que a gente começou. Essas conversas são sempre iluminadoras, trazem sempre um pouquinho de luz aí pra nossa jornada. E é realmente muito legal ter vocês, porque é engraçado. Bom, pra quem não conhece, o canal de YouTube deles tem, assim, diversos vídeos, muitos vídeos. E falam de temáticas que eu gosto muito, simbologia, arquétipos, mitologia, sonhos, várias temáticas relacionadas com Jung, que inclusive foi como eu encontrei vocês. Eu tava lá pesquisando, porque eu adoro estudar as questões da mente, né? Foi muito um caminho de libertação das minhas bads, buscar conhecimento a respeito da mente. E aí, caí no canal de vocês, aí vi um vídeo, aí vi o outro. Falei, gente, esses vídeos são muito bons. Obrigado. Que alegria. Muito bom mesmo. Ficamos então vai felizes. ser muito legal receber vocês aqui e a gente dar uma... refletir juntos, né? Filosofar aqui sobre a vida juntinhos. E obrigado pelo convite, né? A gente adora falar de autoconhecimento. Ouvir o teu podcast, ouvir os outros convidados. Você está de parabéns, porque tá muito bacana. Sim, é uma satisfação estar aqui conversando contigo. Pô, sensacional. Muito obrigado mesmo. Bom, eu sei que eventualmente eu vou pedir para vocês trazerem, inclusive, falando de simbologias, as simbologias do Mágico de Oz, não é mesmo? Afinal de contas, estamos no Tijolos Amarelos. Mas antes disso, eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre a ciência toda que é a simbologia, que... Bom, tá presente em tudo, né? Eu lembro, inclusive, de ler no Sapiens, que é um livro que eu amei, li recentemente, sobre essa questão do desenvolvimento da linguagem, como os símbolos vieram antes das palavras. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a simbologia, de onde ela veio e tudo mais. Eu acho que eu vou começar, então, que essa é um pouquinho a minha área aí. O ser humano, desde o início da sua tentativa de percepção de quem ele é no mundo, ele procura entender a natureza. E como ele não tinha uma explicação lógica, racional, não tinha ciência como a gente tem hoje, ele tinha que fazer analogias. Então ele olhava um raio, ele olhava um trovão, ele olhava um comportamento de um animal e ele só reconhecia aquilo fora porque ele tinha aquilo dentro. Então ele só reconhecia aquele comportamento de um animal ou de repente aquele comportamento da natureza porque ele olhava para dentro dele e falava: isso parece com aquele dia que eu fiquei com raiva. E aí ele associava uma qualidade natural com uma emoção dele, com um pensamento. E aí ele começa a associar aqueles ícones, aqueles signos, aqueles símbolos do lado de fora com coisas. Ele começa a trazer significados para aquelas coisas. E aí a gente começa a construir a linguagem, né? E você acabou de falar do Sapiens, o Yuval, ele fala muito de quanto a linguagem pode ter sido o que fez nós, Homo sapiens, nos desenvolvermos perante as outras espécies de hominídeos. E aí quando a gente começa a desenvolver a nossa linguagem é simbólica. Ela fala, olha, vamos fazer tal coisa, e aquilo denota algo, conota algo, ou seja, significa coisas diferentes. E aí a gente vai criando símbolos, cria números, cria letras, cria imagens, e aí está inaugurada a época dos símbolos. De lá para cá, tudo é símbolo. E aí vem um cara, que é o Jung que você citou, e diz que esses padrões de relacionamento que a gente vai construindo, eles acabam sendo perpetuados de tal forma que criam o tal dos arquétipos, né? Que são estruturas assim que a gente coloca o nosso afeto, as nossas emoções, a nossa experiência, mas se repete para todo mundo. E aí as representações disso também são simbólicas. Então certas coisas que a gente vivencia também são símbolos, não só a forma com que a gente se comunica, mas as coisas que acontecem. E isso, como você falou do Mágico de Oz, a gente vê ali alguns símbolos muito importantes que a gente pode pegar pra gente mesmo.
Agora é muito louco, né? Porque você para pra pensar que os símbolos também, ao mesmo tempo, podem variar, né? De pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Tipo, provavelmente, sei lá, se você pegar uma cultura muito antiga, ou alguém que mora na Antártida, a maneira que ela vê um urso é muito mais, sei lá, um perigo eminente, enquanto que eu vou ver um ursinho e vou pensar no ursinho de pelúcia que eu tinha e eu acho um ursinho muito fofo, porque não faz realmente parte da minha realidade. Tem umas coisas assim também, né? Tem. A gente pode pensar que os símbolos, a gente pode dividir eles em dois grandes grupos. A gente tem os símbolos que são naturais, ou seja, eles fazem parte do inconsciente coletivo da humanidade, e tem os símbolos que são pessoais. Então vamos, sabe aquela história quando a gente sonha com dente? E aí você vai lá naquele site. Sim. Lá, o que dente significa no meu sonho? E aí dente tá sempre escrito lá, meu morto. Deus, um clássico. É um clássico o dente. E aí sempre tá lá, morte. Mas da onde vem isso? Existia um costume... De onde vem isso? De onde vem esse negócio dos dentes? Então vamos lá, tinha um costume muito antigo dos nossos antepassados, que quando as pessoas começavam a perder os dentes, elas eram abandonadas. Isso era uma forma de proteger a comunidade, porque aquela pessoa começava a dar sinais de que ela não podia mais se cuidar. Ela ia precisar ser cuidada por todo mundo. E como ela estava doente, é isso? Ela começava a ficar, ou doente ou velha, né? Ela estava começando a ficar idosa, e aí os caras falavam, opa, também acontece. Esse cara vai começar a dar trabalho. E aí, como os recursos eram todos muito escassos, eles afastavam essa pessoa da tribo. Em algumas culturas levavam no alto de uma montanha. Tem até aquele episódio lá da família dinossauro que brinca com isso. Eu lembro. Isso, o dia do arremesso, lembra? Da vovó, coitadinha Total. Da vovó. E isso é algo que a gente tem no nosso inconsciente coletivo. Então quando a gente sonha com dente, quer dizer que alguma coisa tá trazendo esse símbolo de renovação ou de algo que precisa ser tirado da gente, ser deixado de lado. Só que ao mesmo tempo, de repente, dente para você pode significar uma coisa diferente, uma coisa mais pessoal, mais íntima. Então como é que a gente... Dos dentes, uma experiência imagina. que você teve. Uma experiência... Então quando a gente tem uma experiência íntima com um símbolo, por exemplo, no caso do urso, talvez um esquimó tenha que ter fugido do urso. E você foi comprar um ursinho de pelúcia. Então a forma com que você entende o símbolo urso para você, ela acaba sendo muito pessoal e íntima. Então quando a gente interpreta símbolos, o primeiro passo é saber o que esse símbolo representa para a humanidade enquanto coletivo. Beleza, agora eu preciso trazer para mim. O que isso quer dizer para mim? Porque eu sou o centro do meu universo. Sim. E da sua própria mente, né? Especialmente, né? Eu queria dizer que quem não conhece tanto o canal de vocês precisa dar uma olhadinha numa playlist maravilhosa que eles fizeram, que é contando as simbologias dos contos de fadas. Que é maravilhoso. Eles vão pegando vários contos, tipo desses clássicos, Pequena Sereia, Branca de Neve, e vão destrinchando, assim, todas as simbologias. Que me lembrou muito o livro do Mulheres que Correm com Lobos, que também meio que faz mais ou menos a mesma coisa, só que com contos muito antigos, e que com certeza vocês já leram esse livro também, que ele é a cara de vocês. E no caso do Mulheres que Correm com Lobos, são contos sempre centralizados em personagens femininas, se não me engano, né? Sim. E, enfim, é uma série maravilhosa, só que pelo menos eu não encontrei o Mágico de Oz nessa lista de vocês. Né? Ainda não. Então vamos fazer agora. Eu quero agora. Vamos fazer valendo agora essa análise simbólica, porque afinal de contas... Não, gente, sério pra vocês, era o filme que eu mais assistia quando eu era pequena. Minha avó e meu avô foram... meu avô foi trabalhar na BBC de Londres nos anos, sei lá, 70, 60, não sei, e trouxe uma fita VHS sem legenda, totalmente em inglês, do Mágico de Oz. E eu era uma pequenina que ficava assistindo essa fita sem entender nada, não entendia nada que estava acontecendo. E eu tinha que ir muito pela simbologia, pela linguagem, pelo som, pela ideia, e o filme é muito rico nesse sentido, né? E me marcou demais, era meu filme favorito. Eu terminava de ver, eu rebobinava e assistia de novo. Então, pra mim, vai ser muito gostoso ver vocês trazendo essa Me fala uma coisa. Legal. Você já sincronizou o Mágico de Oz com Dark Side of the Moon? Já, é emocionante. Nossa realmente senhora, funciona. é incrível. absolutamente sensacional.
Eu Mas acho que eles eu falam ouvi... que não é, tudo não é bem. de propósito, mas é mais incrível. uma questão de acaso, né? Mas é incrível. Eu não vale super a acredito, pena. eu acho que eles fizeram de propósito. Eu acho Você acha que eles não ouvi. querem... Eu acho. Não Eu querem acho. entregar o jogo, né? Pô, é perfeito. Eu tenho uns amigos músicos que pegam, às vezes, um filme doidão, assim, tipo um 2001, Odisseia no Espaço, e fizeram um álbum inteiro, assim, no improviso, e é isso. Acredito totalmente nessa possibilidade. Eu acho que eu vi mais vezes ele sincronizado do que ele fora de sincronia, do que ele original, sabe? O filme. É, porque chega uma hora que acaba o álbum, aí depois você tem que assistir o resto do filme sem a música, ou você põe de novo. Não põe de novo. Eu terminava e eu assistia... Você perde o final do filme é mó bom. Não, aí eu assistia ao filme, aí eu deixava tocando o original. Ai, é tão lindo, gente. E aí, quero ver essas simbologias, conta pra mim. Fala um pouquinho da série aí, Bruno, que você fez. A série é bem legal porque a gente pega... A ideia foi pegar um pouco exatamente dos arquétipos e representações junguianas para falar do conto de fada, como você falou. E a gente pode fazer isso com o Mágico de Oz. E é muito legal porque a gente já começa a ver de cara uma coisa que a gente gosta muito de falar, que é a jornada do herói. Hoje bastante popular, tem gente que usa para um monte de coisa. A gente usa muito para falar de autoconhecimento mesmo, né? Mais do que construção de roteiro, por exemplo, que também é bem importante, mas para autoconhecimento é uma ferramenta muito foda. E pô, no Mágico de Oz a gente consegue ver isso muito bem, né? Ela precisa ir... Ela passa pelo limiar, né? Ela passa pro mundo fantástico literalmente, né? Sim. Ela é levada... E até muda de cor, né? Ela tá no mundo preto e branco, de repente fica tudo colorido. Ela tá literalmente através do arco-íris. Exatamente. E é aí que a gente dá para compreender que é a entrada no inconsciente, por exemplo. Então a gente está no mundo comum, no nosso consciente ali, repetindo padrões que a gente já conhece, com conflitos, com questões mundanas. E aí a gente tem o chamado para aventura, e aí quando a gente aceita o chamado e tal, a gente se vê, é quando o herói entra na floresta, ou então entra em algum lugar diferente, onde ele não conhece as regras do jogo ainda. E no Mágico de Oz você já tem 2 símbolos ali iniciais que são muito fortes, porque normalmente esse mundo comum ele tá muito ligado a uma questão material, física. E ela tá numa fazenda. Sim. Né, se você lembrar do Star Wars, o Luke Skywalker tá num planeta de terra, um deserto. Então é uma coisa muito seca, é uma coisa muito seca, muito estéril. Mundana, né? E mesmo uma fazenda ainda é uma coisa muito ligada à terra, a mexer com o elemento terra, com aquela coisa muito sólida, muito material. E aí vem um psicopompo. A gente vê isso também, né? Sim, com os hobbits, né, que vivem até embaixo da terra, né? E aí vem um tal de psicopompo, que é uma energia, um símbolo do nosso inconsciente que pega a gente e transporta a gente para um mundo de aventura, que é o furacão. O furacão ele vai agir como um psicopompo. Psicopombo? Um psicopompo. Pensei, gente, é um pombo psíquico que vem, solta os lasers e leva você. Ele é um símbolo também, é uma representação do nosso inconsciente de coisas que são criadas para levar a gente para esse mundo fantástico. Você lembra do desenho do Cavalo de Fogo e da Princesa Sarah? Adorava! Então, ele é um psicopompo, ele que levava a Princesa Sarah pro mundo mágico. Então, todas essas histórias a gente vai ter símbolos de psicopompo. O cavalo ele é o mais comum, porque ele foi o meio de transporte mais usado pela humanidade na história, então ele ficou no nosso inconsciente como um grande transportador. Então a gente às vezes sonha com cavalo, essas coisas, tá sonhando com psicopompo. Não, e é muito legal porque quem já teve a oportunidade de fazer uma meditação guiada em busca do autoconhecimento... Inclusive tem umas minhas, hein, gente? Tá no aplicativo Zen App. Aí, ó, já aproveita. Então, em geral, você tem um início, né? Você tá em algum lugar e desse lugar você vai para outro lugar. Não é regra, mas acontece bastante. Você tá numa casa e sai, entra numa floresta, ou sei lá, ou é levado para algum lugar. Esse levado... Desce ele, perfeito. É isso, é a mesma função, é te levar, é algo que te leva de um estado ou de um lugar para o outro, para ter mais contato com coisas mais profundas, mais significativas, que vão te trazer informações mesmo sobre você mesmo e tal. Ou de um nível de consciência para outro. Ficar livre, né? Isso, exatamente.
Até falando de Jung de novo, tem uma ferramenta que ele usava que era a imaginação ativa, que é exatamente para resgatar informações, deixando o inconsciente meio livre. Então, por exemplo, eu sinto que eu preciso ter contato com a minha criança, né? Na minha infância eu me vivenciava tal coisa e hoje eu não tenho mais. Um exercício. Pensa em você na infância e conversa com ela. Sabe assim? Ou então olha um quadro e dá vida pro quadro e vê o que acontece, sem interferir muito. Então essa é a imaginação ativa, sabe? Você deixar o inconsciente meio que dialogar com a sua consciência de uma forma espontânea. Eu tenho feito isso através de desenhos. Eu, quando estava bem na minha fase bem deprê, assim, meio afogada nas minhas próprias lágrimas, igual a Alice, eu entrei numas de... Falei, vou fazer uma arte terapia, né? Vou buscar, sei lá, alguma coisa que me ajude bem a expressar, né? Botar pra fora coisas que às vezes eu não consigo botar em palavras numa terapia de conversa, né? Aí escolhi aquarela justamente por ser a água, né? Uma coisa que tem até uma vontade meio própria e bem difícil de controlar. Até porque a aquarela é bem difícil, né, gente? E aí entrei nessa e todos os meus desenhos são bem simbólicos, tem bastante simbologia. Eu penso às vezes na simbologia, às vezes ela sai meio sozinha. E eu sempre represento a mim mesma, só que como se fosse de uma outra dimensão, assim. Eu tento pensar que é um misto da minha criança interior com a pessoa que eu sou, mas não sou, assim, carne e osso, pessoa real, Mariana de Souza Lima, que nasceu em 82, sabe? Tipo, uma coisa mais atemporal. Mas é uma experiência quase mística, assim, pra ser bem sincera, porque eu faço ela com um terceiro olho bem grande, né, pra ter essa coisa de abrir bem esses sentidos extras, né? E boto ela sempre num mundo meio, sei lá, meio doido, porque a aquarela inspira também bastante, né? Umas coisas meio lúdicas. Puta, sensacional. Eu não sabia que eu tava fazendo essa experiência junguiana. Uma terapia. E tem uma outra coisa que você tá fazendo que eu acho fantástico, eu queria falar aqui, vou abrir um parêntese, porque é muito foda. Eu, em particular, gosto muito da arte enquanto ferramenta, porque olha só, quando você fala de terapia ou outras formas de autoconhecimento, você barra na consciência do ego. E tem coisa que não vai vir. Então tem coisa no inconsciente e a consciência do ego vai dar aquela bisoiada ali. O que a arte faz? Quando você pinta ou qualquer outro tipo de arte, música, dança, de forma espontânea, aquilo não passa pelo ego. Ele passa do inconsciente pro papel, por exemplo. Então, ele dá um... entendeu? Ele passa por fora e aí você tem a oportunidade... Ele desvia do segurança ali, né? Desvia, exato. E aí você tem a oportunidade depois de olhar o que você fez e dialogar com aquilo. Então você joga do inconsciente para fora e de fora para a consciência, porque é importante que a gente saiba, né? Não só deixar... Puta, então eu acho essa ferramenta sensacional. Sensacional. E foram assim que nasceram os grandes tarôs, né? Sim. Os tarôs são muito interessantes, porque os números, né, vão, especialmente acho que é o arcano maior, não é? Que ele vai contando a história da jornada, não é? Exatamente. Vocês têm também, inclusive, já vou fazer o jabá deles. Tem também uma playlist ótima lá, que é sobre cada carta do tarô. É bom porque se você quer tirar tarô às vezes, aí vai lá fazer a pergunta, tira o tarô, não sabe nada do que quer dizer a carta, entra lá, já tem a interpretação da carta. É muito bom, muito útil. E vou dizer mais, nós temos o nosso próprio tarô. Olha que coisa incrível. Não, jura? Isso eu não sabia. E se você quiser, a gente pode te dar de presente? Lógico. Então, receberão de presente. A gente fez um bem legal. A gente chamou 22 artistas diferentes, com estilos diferentes. A gente passou uma ideia do que a gente queria na carta, porque ela tem que ter ela tem uma essência, e cada um pode se expressar artisticamente para representar aquela essência de um jeito diferente. Então são 22 arcanos de 22 artistas diferentes. Pô, arrasou demais. Estou ansiosa para ver. Essa eu não sabia, essa é novidade para mim. Legal. É bem legal. Ficou bem bacana. Bom, então a Alice, a Dorothy chega, porque a Alice e a Dorothy são primas, né? Eu também gosto muito da Alice. Elas são melhores amigas, certeza, que elas trocam uma figurinha. Ela chega então no mundo fantástico, no mundo novo. Ela passou pelo limiar. Quer falar um pouquinho, Léo, do outro lado?
Aí a gente vai entrar num negócio que vem da Idade Média, que é a alquimia. E por mais que a gente fale de alquimia hoje em dia, a gente não sabe o quanto a alquimia influenciou de verdade o mundo. Mas a psicologia nasceu com influência da alquimia, várias outras ciências nasceram com influência da alquimia. E a alquimia sempre falou para o mundo de fora de transmutar chumbo em ouro, mas para quem estava dentro, de transmutar o chumbo do ego no ouro da essência. Era tudo simbólico, sempre foi tudo simbólico. E o cara que escreveu toda a série de Oz, o Mágico de Oz, ele era um cara que vem do mundo do esoterismo, ele era da sociedade teosófica. Então ele era um cara que estudou as doutrinas do Oriente, estudou alquimia, ele conhecia muito dessas coisas, e não é à toa que todas as obras dele, a gente está muito acostumado a lembrar do Mágico de Oz, mas são vários livros da história de Oz, e ele tem outros livros de outras coisas. E esse cara trouxe muito da alquimia para dentro. Então quando a gente olha uma estrada de tijolos amarelos, esses tijolos amarelos é o caminho dourado, é o caminho da essência, é o caminho do ouro. A cidade esmeralda, a esmeralda para os alquimistas era muito importante, porque era uma tábua esmeralda que continha os grandes segredos de Hermes Trismegisto. Então você tem toda uma mística, vamos dizer assim, em torno do autor, que expressou isso de uma forma ali que eu achei genial, porque ele usou símbolos simples, ele usou uma coisa lúdica com uma criança, né, que na verdade não é mais uma criança, ela está entrando na adolescência, então ela está começando a se descobrir quem ela é, e aí você precisa enfrentar questões como minha inteligência, minhas emoções, e como é que eu equilibro isso se eu não tiver coragem, quando coragem significa coragem, agir com o coração. Então agir com o coração é o equilíbrio do mental com o emocional, do homem de lata que não tem o seu coração, com o espantalho que não tem o seu cérebro, mas que encontram no leão o equilíbrio disso, que é a expressão da coragem. E o leão, não à toa, na alquimia, era o símbolo máximo do alcance dessa essência, de você saber quem você é, o ápice do seu autoconhecimento. Não sei se eu não sabia. O leão é muito legal porque assim, a gente está falando do caminho, né, amarelo. E esse amarelo, como o Léo falou, ele tem uma ligação muito forte, muito associado exatamente ao sol, ao leão, ao ouro mesmo. E todas essas questões do amarelo, isso tudo tem a ver absolutamente com a essência, com quem a gente é de verdade, o que ela vai buscar. Não à toa na própria astrologia, né? Você tem a representação do sol, quando a gente fala, qual é o seu signo? A gente está perguntando qual é o signo solar, que é... Exato. Com quem a pessoa, qual é ali na representação astrológica, quem é aquele que mais diz sobre a pessoa em termos essenciais. E o leão, que também é um signo, né, do zodíaco, quem rege o leão também é o sol. Então, e o leão por si só também associado à essência, a quem você é, ao se mostrar para o mundo, né? O Léo, como leonino, né, é um cara que ousado, que se mostra, né, é confiante. Então o leão, não só por tudo isso, também está no filme, no conto, trazendo exatamente esse equilíbrio. E o caminho como aquele que vai levar. Então tudo converge para você, a partir de agora, caiu nesse mundo e vai buscar a sua essência. Quando chegar lá a gente vê o que acontece, mas até lá você vai enfrentar um monte de coisas e tal. E é no comecinho, né? Se não me engano, por favor me corrijam, mas é que ela já começa a ser apresentada, eu vou falar de forma psicológica, mas assim, a tudo que tem no psique dela. Então ela já conhece a bruxa, ela já conhece a fada madrinha, né? Assim que ela chega, ela já cai com a casa em cima da irmã da bruxa. Isso. Que é a bruxa que tinha o sapatinho, né? Que na história original era de prata, e aí no filme mudaram pra rubi, que ficou mais bonito no vídeo. Porque era o filme da Technicolor, né? Eles tinham acabado de lançar a Technicolor. Queriam gastar lá todas as cores. E aí aparece a Glinda já na bolha mágica, aquela cena maravilhosa, a fada mais linda de todos os tempos.
e já encontra a bruxa de novo no meio do caminho. Nossa, toma umas bolas de fogo lá, tipo, rola uns Hadouken no meio da estrada. Não, isso Ali é muito legal. Ela já chega ficando esperta, já falou onde Nossa, que eu tô aqui. meu. É mó treta. Tem meio que uma regrinha, não necessariamente é escrito em pedra, mas tem uma regrinha. Quando a gente tem a fada madrinha, vai representar o nosso aspecto velho sábio. E o velho Porque sábio tudo é a gente, né, no fundo, né? Tudo é a gente. Tá. Tudo. A gente isso pode mesmo projetar no outro, mas no fim das contas tá tudo na gente. E esse velho sábio é meio assim, a gente tem... É tipo o Gandalf. O Total, isso, total. exatamente. O Dumbledore, o Gandalf. Obi-Wan. A fada madrinha da Cinderela, né? É a mesma coisa. E o que são esses sábios mágicos? Eles são aspectos nossos, também essenciais, e que a gente tende a não acreditar que está na gente e que está no outro. Então, o tal do velho sábio ou da velha sábia é aquela parte da gente que manja tudo. Dentro da psicologia, a gente fala assim, a gente tá meio que no ego e a gente tem que se aproximar do self. O self é tudo que a gente é e a gente não tem ideia. E o ego é uma ilha no meio desse oceano, né? Então a gente tem que se aproximar mais, aumentar a consciência e o ego para se aproximar desse self que é tudo. A fada madrinha, os magos, os grandes sábios das histórias representam isso na gente. Aquele que sabe muito e que a gente vai buscar conselho. Como é difícil a gente aceitar que a gente tem isso, a gente vai no outro. Por exemplo, o Léo é meu velho sábio. Porque é velho e porque é sábio. Olha que Eu não deixava, hein, Léo? 40 anos e o cara me chama de velho já. Assim não. Brincadeira, Essas crianças de hoje abusadas. Ô, gente, todos os meus convidados são meus velhos sábios. Então, mas é isso, essa projeção... São os velhos sábios do Tijolos Amarelos, são todos vocês, ó, que coisa linda. E é isso mesmo, a gente projeta nos avós, a gente projeta no chefe, naquele amigo que de repente dá uma ajuda. E isso é importante, de qualquer maneira a gente reconhece que isso existe. Então ter esse refúgio, sabe, esse lugar para ir, meu Deus, estou precisando de ajuda, o que você tem para me dizer, é super importante. Só que mais importante que isso é cada vez mais a gente sacar que isso está dentro da gente. E em vez de se sentir sozinho, por exemplo, buscar esse nosso velho sábio dentro da gente. A resposta também está dentro. Por isso o autoconhecimento é tão importante, né? E isso é muito legal, porque depois de tudo isso acontecer, quando ela começa a jornada, tem uma promessa de que quem vai resolver tudo isso é o Mágico de Oz. Ah, é verdade. No final é tudo uma grande fraude. Isso, porque qual que é o lance? A gente passa a vida inteira terceirizando a responsabilidade da nossa felicidade, do nosso amor, dos nossos objetivos. Então ela começa como a gente, terceirizando a responsabilidade para que a salvação dela seja o Mágico de Oz. Mas aí, né, a expectativa é a mãe das grandes decepções, né? Porque quando chega lá, é tudo uma ilusão. E essas ilusões são muito parte do autoconhecimento. A gente ouve muitas pessoas falar, o autoconhecimento é tão legal porque te leva para um caminho de luz, de iluminação. Só que antes tem a queda, que é a hora que você vai desmontar as ilusões. Você vai desmontar tudo aquilo Quebrar as estruturas. Total, e isso é emocional, isso é mental, isso é físico, isso é espiritual, quebra geral. Tudo aquilo que é ilusório se desfaz. E aí é a hora que você cai em si e fala assim, nossa, então ser feliz só depende de mim? Só depende de você. Sobrou pra mim. Sobrou pra mim. Parabéns pra mim. Isso pode ser uma marca, uma cicatriz importante. Ela vai provocar mudança, mas imagina a gente fica num padrão de repetição de coisas, de relacionamento, de dinâmica com as pessoas. Sim. E quando a gente vê que esse padrão, primeiro, é antiquado, não faz sentido, e a gente cai em si, né, como o Léo falou, depende de mim, é um baque, isso pode machucar. É transformador, mas, nossa, e agora? Né? E é quando a gente tem o conflito com o nosso antagonista. Somos nós mesmos, mas pode ser, por exemplo, a bruxa, o dragão. É aquele que está na nossa frente e agora está pronto para atacar. É quando a gente vai ter que lidar com as nossas sombras. Né? Ai, meu Deus. Aí já abre outra tab do Jung, né? As sombras. Abre. É do Jung, né? O rolê das sombras? Ou é uma coisa mais...
É que tem umas coisas que o Jung se aprofundou, mas não necessariamente são coisas especificamente do Jung, né? Ele chupinhou muito de alquimia, de cabala, mas... Ele tinha um lado super místico, né? Super interessante. Você só não Aliás, podia tem um falar vídeo isso ótimo perto dele. deles. Não, né? Tem um vídeo ótimo dos eu fazendo jabá cada vez. Sim. Tem um vídeo ótimo que são, acho que se não me engano, são 5 momentos muito místicos da vida do Jung, não é isso? Como é que é o título? Nossa, o título eu não lembro, você acredita? Mas é alguma coisa meio por aí, assim. momentos... São 5 momentos muito místicos da vida dele. Só que sabe que ele odiava ser chamado de místico, exatamente Ai, por meu estar Deus, no meio era da palavrão. ciência. Falar Sim. que era ele tem... Eu não sou místico e posso provar. Porque naquela época tinha muito preconceito Pegava com a mal. palavra místico. O místico era aquele cara que ia montar uma barraquinha no circo da cidade pra ler bola de cristal. Mas até hoje, pra muita gente ainda. Na verdade, eu acho que eu falei místico, eu acho que já deve ter um monte de gente me xingando nesse momento. Mas aí esse místico, na verdade, o sentido original dele é aquilo que te leva a algo que tá além da compreensão dos seus 5 sentidos. Ah, obrigada. Então aí tá fácil. Resolveu Aí. já. Ele era místico. Ele não gostava, mas ele era. Então, dentro da psicologia, sombra de fato é dele. Dele, assim, ele que falou, mais do que id, que Freud trouxe, não sei o que, sombra é uma coisa que faz mais sentido por conta de A, B e C. Mas sombra, no fim das contas, é tudo aquilo que a gente não sabe sobre nós mesmos. Tem até coisa legal lá que a gente não sabe, mas por algum motivo a gente não quer ter contato. Ah, não necessariamente então as sombras são ruins. Não. Ah, ufa! Que bom. Eu sempre... Nossa, tava precisando ver mais vídeos sobre esse respeito. Acho que eu pulei umas aulas de vocês aí. Não, porque sabe eu tava por quê? com essa expectativa meio errada, coitada das sombras. Não, porque normalmente a gente representa a sombra como vilão. A sombra ali da Dorothy é a bruxa. Sim. Só que no fundo, a bruxa tem aspectos dela que não são ruins. Elas precisam ser integrados. É a hora que o herói tem que trazer a integração. A hora que ele vence o vilão. Toda vez que a gente vê num conto de fadas ou numa história que o herói mata o monstro, domina o monstro, doma o monstro, isso é um símbolo de que ele integrou aquela energia nele, de que ele aceitou que aquilo faz parte dele e que tá tudo certo. Fez um upgrade no personagem. Boa. Não tem que Subiu de esconder, não tem que Level up. esconder a Level sombra up. no porão, sabe? A gente precisa ver que ela existe e tal, senão a gente também projeta, como a gente projeta o velho sábio, senão tudo, é o que o Léo falou, terceiriza. Tudo que Sim. tem de mal tá no outro, então a causa da minha raiva é porque o outro fez tal coisa. Não, pô. Você perdeu a cabeça com o outro porque tem algo seu ali falando, gritando que quer ser reconhecido. Então, assim, até pode ser visto como ruim, porque vamos supor que a pessoa tem uma habilidade musical muito grande, só que ela vive numa família muito, sei lá, cientificista, ou então, sei lá, de advogados. Que é contra artes, acho que todo isso. mundo tem que fazer medicina. Perfeito, Ou exatamente. engenharia. Então, Clássico. expressar isso é um problemão. Então aquilo nem vai para a consciência, aquilo fica preso e forma sombra. Então, tem um monte de coisa da sombra que... A sexualidade Isso também. que eu ia falar. Perfeito. A Perfeito. sexualidade acho que é um Perfeito. grande exemplo que a gente tem hoje. O Exatamente. quanto tem pessoas que se automutilam, que entram em depressão, tem crise de pânico porque não consegue expressar sua sexualidade. E aí passou por um ambiente tão reprimido por tanto tempo que isso foi ficando guardado, que volta e não volta de uma maneira clara, acaba vindo de uma maneira sabotadora. Sim. Aí, eu posso fazer uma pergunta? Tem uma outra coisa de contos de fada que uma vez eu li em algum lugar que eu não lembro onde que era, que na verdade, quando a personagem, especialmente normalmente as meninas, né? As meninas encontram um parzinho, casam, um príncipe, não sei o quê. Nunca o príncipe realmente é o homem da sua vida. Normalmente ele representa uma parte sua que às vezes pode ser até um ânimos. Isso.
Ai, gente, explica isso, porque resolveu 50% dos problemas que a gente tinha. Ah, que Ariel foi lá e não sei o que, e pegou o príncipe. Se mutilou, sabe, perdeu a cauda por causa de homem. Calma, gente, não é bem isso que quiseram dizer com a história, galera. Bruno, eu vou explicar a parte do príncipe e da princesa, você explica o ânimo e a ânimas, que eu acho que a gente fecha. Boa. Ai, gente, é ótimo, vocês são tipo uma coisinha que se encaixa, né? Maravilhoso, vocês podem andar sempre juntinhos. Sim. Sabe aquela história, Mary, que a gente tem quando a gente ouve desde criança que a princesa tá na torre e o príncipe tem que matar o dragão pra salvar a princesa? Clássico. A gente sempre ouviu esse clássico e hoje é muito comum a gente ver as meninas reclamando disso. Eu não quero que um príncipe venha me salvar, eu quero eu mesma me salvar. Só que ali, a ideia daquilo ali não é colocar a mulher como alguém que tem que ser salva e o homem como aquele que salva. Quando a gente está contando uma história, a gente está contando a história de uma pessoa. A princesa é você, o príncipe é você e o dragão também é você. E a torre também. A torre também. A torre, gente. Tem até a carta do tarô da torre. Da torre. O que isso representa alquimicamente? Que é da onde vem essa ideia. A princesa dentro da torre é um símbolo de nós encarnados nesse planeta. Ou de nós manifestos aqui, ou da nossa consciência percebendo essa realidade. Aí, dependendo da linha, você vai ter várias interpretações. Mas, basicamente, somos nós habitando aqui, nossa consciência habitando nosso corpo físico. E esse aspecto feminino, ele é um aspecto acolhedor, receptivo. Então, é natural que ele aguarde. E aí, a gente tem o dragão, que é o quê? Que são as questões que a gente precisa lidar. Porque vai vir o príncipe, que é o nosso aspecto... As tretas. Vai vir o príncipe, que é o nosso aspecto estimulador, expansivo, guerreiro. E aí o que acontece? Esse aspecto precisa lidar com as tretas para que ele consiga se reintegrar com a metade da laranja dele. Então, quando você domina o dragão, olha só, o dragão, ele representa os 4 elementos. Lembra dos gregos que falavam que o mundo era os 4 elementos, constituído pelos 4 elementos? Ar, fogo e água. Água, que eu esqueci. Então, planeta. Total. Faltou só um coração. Mas ó, o dragão tinha as 4 patas no chão do elemento terra, as escamas do elemento água do peixe, as asas do elemento ar e cuspia fogo do elemento fogo. Nunca parei pra pensar. Então quando ele matava o dragão, na minha cabeça agora, ele dominava os 4 elementos. Se os 4 elementos representam tudo que é manifesto, tudo que foi criado, você passa a dominar a criação. E aí você domina a criação e se reintegra com o seu princípio feminino. Você faz o casamento alquímico, que é algo que a gente ouve às vezes muito, casamento alquímico, ouve na alquimia. O que é o casamento alquímico? Integrar o princípio masculino e feminino. Aí agora o Bruno vai poder falar melhor, porque o Jung traduziu isso como ânimos e ânima. Exatamente. Também pode ser entendido como yin yang? Também isso. Como yang. E era exatamente como eu ia começar. Perfeito. Na aula, hein? No taoísmo, você tem o Tao, que é o princípio de tudo, e ele se divide em dois, yin e yang. Yin é o repouso e o yang é a atividade. E isso vai crescendo em descrições, é o dia e tal, não sei o que, o dia e a noite, entre outras coisas é o feminino e masculino, mas aqui a gente não está falando de mulher e homem, enfim, não necessariamente binário, mas é feminino e masculino. Uhum. Isso. Aqui a gente está falando de feminino e masculino enquanto princípio. E aí, enquanto princípio, a gente pode simplesmente substituir o feminino e masculino por yin e yang. Quando a gente tem... É só o nome, né? Só a exatamente, ideia tem só vários nomes diferentes. Então, dentro do homem, da mulher, a gente tem em cada uma das pessoas que existem um princípio que é mais receptivo, que recebe e que germina, que gesta, e a gente tem um que estimula, que movimenta, que tem o trabalho em termos de movimento. Essas duas coisas, elas precisam não entrar em conflito. Até porque, se a gente for ver o Yin Yang, ele não é um quadrado dividido no meio, ele é um círculo, né, com uma divisão de onde começa um, termina o outro. E dentro de cada um tem o outro. Jung dizia que, assim como certas questões genéticas, o feminino e o masculino também vai passando. Então, dentro
até pela época que ele viveu, dentro de cada homem tem o feminino também, e dentro de cada mulher o masculino. E isso para qualquer vale tipo para de... todos. Tudo. Para todos, todos. exatamente. Para toda existência. Só que a gente se identifica. A gente se identifica, por exemplo, caso clássico, o homem se identifica com o macho alfa. E aí ele só sabe reproduzir isso. Ele só sabe reproduzir o masculino. Então ele quer o tempo todo ser o estimulador. Ele quer o tempo todo se mostrar grande, dominante, vai pra batalha o tempo todo, como se a gente estivesse numa guerra infinita. E na verdade ele tá numa guerra infinita, dentro dele. Porque ele não consegue nem por um instante perceber que existe um feminino onde ele não tem o menor contato. E isso causa um problemão. Porque quando você tem um conflito, esse é um dos que a gente tem psicologicamente falando. Então, esse conflito ânima e ânimos, então ânima é o nosso princípio feminino e ânimos o masculino, quando a gente tem esse conflito, a gente não consegue, mais uma vez, integrar, se autoconhecer, perceber que a gente não é estimulador o tempo todo, a gente também é receptivo em determinados momentos. Talvez até 50-50. Talvez algumas pessoas vão ser mais ou menos, isso não quer dizer que o homem vai ser mais ou menos, nem a mulher mais ou menos um ou outro. Cada pessoa, individualmente falando, vai ter um pouquinho mais de yang, um pouquinho mais de yin, e assim vai indo. Né? Isso não tem a ver com sexualidade. Isso pode mudar na vida. Isso pode mudar agora, por exemplo. Nesse momento que o Bruno estava falando, que eu e você, a gente estava ouvindo ele, a gente assumiu o nosso princípio feminino de acolher e de ouvir, de aprender. A hora que a gente fala, assume o princípio masculino de estímulo, de falar, de agir. Então isso está dentro da gente, né? E como eu disse, é só um nome. Você pode chamar de yang, masculino e feminino, ânima e ânimos, mas entender que se a gente não integrar essas duas energias, a gente vai ser sempre o cavaleiro esperando encontrar uma torre e a princesa esperando um cavaleiro aparecer. E eu queria trazer uma polemiquinha, Mini, eu juro que é adoro, vai, joga. Ainda dentro do exemplo desse macho alfa que quer só estimular, como ele não percebe que ele tem um princípio feminino, quando ele vê um homem que ele julga ser afeminado, por exemplo, ele entra em parafuso. Uhum. Ele é agressivo, ele não concorda, ele quer, sei lá, fazer o quê? Porque ele tá vendo algo que ele não consegue perceber nele mesmo, e ele tem. A ânima dele tá presa no castelo, a ânima dele tá calada. Isso, exatamente. Então ele olha no outro e fala, pô, como não? Isso não é possível, eu tô escondendo a minha aqui e o cara ali tá dando gás. E aí, só que ele não é isso que ele pensa. Ele pensa que é errado, que não sei o quê. Então isso, e às vezes até parte para agressão, né? Exatamente. Que é a comunicação dele. Ele se sente ele agredido. Ele quer agredir aquilo dentro dele mesmo e acaba agredindo. Exatamente. Ou ele agride isso por uma impotência de falar, eu não consigo expressar aquilo, e então eu preciso agredir porque isso me incomoda, a minha incapacidade, a minha impotência. Ou ele vê naquilo algo que ele reprime. E aí ele precisa reprimir fora também, ele precisa esconder, tira isso daqui. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes vê um filme e fala, ai, duas mulheres se beijaram, ai meu Deus, não olha isso. Como assim não olha isso? Porque você acha que automaticamente você viu isso, você vai replicar o que você viu? Isso não tem nada a ver, né? A sua orientação pode já estar definida. Isso não tem nada a ver, não é o fato de você ver alguma coisa. Agora, por que isso incomoda tanto certas pessoas? Porque elas não têm isso resolvido dentro delas. Então a gente pega o meio esotérico, pega a alquimia, pega a psicologia, a gente vai ouvir em todos os lugares, sem exceção, a necessidade de fazer a integração desses dois princípios. Essa é a grande sabedoria oculta dos meios esotéricos. É você integrar o seu masculino com o seu feminino e ser um ser mais completo, mais íntegro. E saber, por exemplo, que em algumas determinadas situações da sua vida, você vai precisar colocar o seu princípio masculino para fora. Vai precisar agir, vai precisar sair da caverna, vai precisar estimular. E às vezes você precisa parar, ordenar, organizar, planejar. São qualidades e virtudes do princípio feminino. E a gente não pode agir sem planejar. Mas também não pode ficar só planejando sem agir. Então é o tempo inteiro a gente está fazendo isso e muitas vezes nem percebe. Que lindo isso, gente. Adorei. Eu queria, muito massa. Mária, eu não sei se dá, mas eu queria trazer um caso pessoal rapidinho. Sempre dá. Sempre dá? Então tá bom. Quem manda aqui sou eu. Vai. Então dá.
quando você não tem isso resolvido, ou pelo menos minimamente consciente, você perde algumas oportunidades muito, muito importantes. Eu já trabalhei como médium na Umbanda. E certa vez eu estava ali, ajudando o corpo de médiuns ali, batendo palma, cantando os cantos e tal, e o Pai de Santo pediu para eu ir pro meio, fechar o olho, me ajoelhar. E eu fui, sem saber o que estava acontecendo. Fechei o olho e aí ele chamou várias mulheres, só tinha eu de homem ali. Mas até aí tá tudo certo. De repente, aí eu fechei o olho e começou a tocar ponto para Oxum. Para quem não conhece Oxum, é a orixá dos rios, bem feminina. E começou a tocar para Oxum. Até então eu só sabia que eu tinha uma proximidade com Oxóssi, que é um orixá das matas, o caçador. E fiquei ali concentrado, não tinha ideia do que estava acontecendo, e de repente eu fui tomado, independente das polêmicas que isso pode gerar dentro da Umbanda, mas assim, eu fui tomado pela energia de Oxum, e eu virei o rio, e fiquei ali dançando feliz da vida. Se por algum motivo eu não tivesse uma consciência da minha parte feminina, talvez eu ia bloquear aquilo até a morte. E o quanto aquilo foi importante para mim, que até então eu não conseguia incorporar, eu tinha minhas dificuldades, meus preconceitos de incorporar e tal, e a partir dali abriu um mar de possibilidades, um rio de possibilidades. Que lindo. E então é isso, além do autoconhecimento ficar cada vez mais distante, se você entende essa dinâmica como um conflito, você ainda não passa por experiências super importantes e transformadoras. Sim, e que podem realmente trazer uma força muito grande dentro de você, de transformar, fazer o level up do seu personagem, como a gente estava falando. Total, exatamente. É como se você arrancasse metade de você de dentro de você. Uma metade bem... 50% é bastante, né, gente? É um tanto, viu? É um tanto. Bom, eu queria dizer também que, além de falar sobre todos esses assuntos incríveis que falamos, também falam muito sobre os sonhos desses dois garotos aqui. Que é um outro tema que eu queria abordar antes da gente terminar. Eu queria saber se vocês são que nem eu. Porque eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fechar meu olhinho, ficar quieta e ficar tentando lembrar do meu sonho. Aí beleza, lembrei do meu sonho, eu já pego meu celular, que eu tenho um diário, aí eu já anoto tudo que eu lembro do meu sonho. E aí, eventualmente, num outro momento, assim, eu abro e tento fazer a minha interpretação. Vocês também fazem isso aí? Há anos. Encontrei minha turma, gente. Há anos. O Bruno acho que pode falar um pouco da parte psicológica. Eu, como venho de uma parte esotérica, ocultista, mitológica, de estudo de tudo isso é uma ferramenta para nós fundamental. São duas coisas que... Eu achei que você ia falar fudida. Não, que é isso. Fundamental. Achei. Tem duas ferramentas ali de anotar que são muito importantes. Uma é quando a gente faz um ato mágico, quando é uma tirada de oráculo, ou quando é algum tipo de ato mágico que a gente realiza, algum rito diário que a gente tenha, anotar sempre o resultado. E o sonho, ele é muito parecido com isso, porque os ritos e os rituais trabalham com o nosso inconsciente. Além da gente estar tentando acessar energias que vêm de fora, a gente também está trabalhando com o nosso inconsciente. Ele é o veículo por onde essas coisas acontecem. Então, no ato racional de uma magia, você anota o resultado para depois comparar, mas no ato inconsciente do sonho, você também anota. E é muito louco porque você passa anos fazendo isso e você treina o seu cérebro a sempre lembrar dos sonhos. E o mais legal, o que eu gosto mais, né? Aí é aquela coisa, né? Vem o sonho maluco, aquelas coisas, né? De um tiranossauro montado no tubarão com um lança-granada e você tentando interpretar aquilo. Nossa, lá vamos nós, né? Mas aí você consegue pegar a essência daqueles símbolos e entender o que eles representam enquanto essência para você. E enquanto símbolo, lembra? Símbolo natural, símbolo pessoal. Faz um bem bolado dos dois, você consegue chegar ali no seu símbolo. E é muito legal quando você cria esse hábito, porque depois de um ano você vai ler os seus símbolos nos sonhos lá anotados e você consegue tirar um raio-x de como era a sua vida e de como é hoje. E aí você, inclusive, dá aquelas dorzinhas, né? Ai, olha como eu tava sendo burro naquela época. Olha as besteiras que eu tava fazendo. E aí mas aí isso é bom, porque isso é um exercício de autoconhecimento fantástico. É você comparar o seu ontem com o seu hoje. E o seu hoje é um outro ser.
Você é outra pessoa hoje do que foi ontem. Só que o teu ontem é a tua experiência. É quem formou o seu hoje, quem formou quem é você hoje. E é muito interessante, assim como a Dorothy, a gente saber qual é o caminho que a gente percorreu até chegar até aqui. Exatamente. Que é o que te formou, né? É o que te transformou até aqui, realmente. E tem uma coisa importante que é, os sonhos vêm do mesmo lugar que a origem dos contos de fada. Então, interpretar, como a gente fez aqui, rapidinho, né? O Mágico de Oz é mais ou menos a mesma forma de interpretar um sonho. Então, quando você sonha com aquele gatinho e tal, você não está sonhando com ele de verdade. Você está sonhando com a sua contraparte que ainda não está totalmente integrada. E aí, dependendo do que você fez, da sua jornada no sonho, é mais ou menos como você deveria estar fazendo. Porque, e aí vamos passar um pouco para a parte psicológica, assim. Tem vários tipos de sonho. Então, primeiro tem aquilo que não é sonho, que é, por exemplo, se você acredita em projeção astral, projeção da consciência, essas coisas todas, você pode talvez ter tido uma, dependendo do grau de realidade, depende de uma série de coisas. Aí você tem sonhos arquetípicos e tal, e você tem os sonhos que a gente geralmente tem normalmente. Em geral, esses sonhos, eles são o que eu vou chamar de, o que a gente chama de compensatórios, eles compensam a consciência. Vamos supor, o mesmo exemplo do cara, do machão e tal, não sei o quê. Talvez ele sonhe muito com mulheres, porque o inconsciente compensa essa unilateralidade dele, sabe? Essa deficiência, esse caminho que é só de um lado, ele não olha os dois, ele não olha o todo, ele não integra, tá mal. Como a psique toda, né, o nosso psicológico, o nosso emocional, tende sempre a se regular para a gente ficar mais ou menos bem, ele traz isso com um sonho, psicologicamente falando. Então, se eu tô machão, eu vou sonhar mulher, ou feminino, porque é a representação do feminino. Sim. Então, inclusive ele pode sonhar que é uma princesa, ou que ele tá num mundo das formas, sabe, enfim, de uma, não sei, alguma coisa assim, sabe, da água, qualquer coisa nesse sentido, mais emocional, por exemplo. Então, o sonho em geral, esses sonhos agem para compensar, e isso pra gente é uma ferramenta muito incrível. É exatamente isso. Diga, desculpa. Não, eu ia falar que é uma das melhores terapias, né? Aliás, não sei se é a melhor terapia, mas é uma parte muito importante da terapia que a gente deve fazer, ainda mais consigo mesmo. Eu faço muita autoterapia, eu considero assim, né? E até ia perguntar se vocês chegam a ter sonho lúcido? Bastante. Tá, óbvio, eu imaginei. Falei, quer ver que esses dois aí são os mestres do sonho lúcido? Eu acho que quando você começa a praticar muito, você acaba desenvolvendo técnicas para conseguir usar dos sonhos lúcidos. E tem algumas técnicas bem legais depois que você entra no sonho lúcido, como, por exemplo, sacar que você está no sonho lúcido e falar, deixa eu ver o que vai rolar. E mesmo que você tá lúcido, deixa a coisa acontecer. Não tenta tomar o controle daquilo. Eu ia propor o contrário. Eu ia falar... Porque eu fiquei pensando em tentar ter sonho lúcido justamente pra tentar jogar no meu subconsciente alguma coisa que eu sei que eu quero desenvolver. Então, tipo, sei lá, se eu tô sentindo que eu ando com, sei lá, uma autoestima tá meio baixa, tô muito insegura, eu tentaria, dentro do meu sonho lúcido, criar alguma analogia simbólica, sei lá, eu ficar muito grande, muito forte, e alguma coisa que me... Mas sabe que essa é a pegadinha. Porque se você está se sentindo com autoestima baixa, sensível, vulnerável, por exemplo, o sonho já está operando nisso. E é exatamente aí que você não precisa se preocupar, ele já está fazendo. Ele vai compensar por você. E é exatamente ter algumas ferramentas para tentar entender onde ele está querendo chegar. Então, por exemplo, para interpretar um sonho, o escrever, com certeza, é o primeiro passo fundamental. Você quer saber o que ele significa, escreve. Outra coisa que você pode fazer depois de escrever é elencar coisas que você sente que é importante. Então, tubarão, o dinossauro e o lança-granada. E aí, a próxima... Tô só imaginando seus sonhos, Bruno. E aí, a próxima parte é você... Aí, essa parte é talvez a mais cansativa. A próxima, que é fazer a associação. Porque aí é abrir o leque de possibilidades. O que o dinossauro que você sonhou te lembra?
Você tem alguma história? Você assistia o Família Dinossauro? Você assistia? Como é que você se sentia? Você foi ver o museu do não sei o que tinha um dinossauro? E aí você tentar, no máximo, puta, meu avô me levou pra ver não sei o que, e tentar ir mais, e associações, essa é a hora de divergência, sabe? De escrever o máximo que você puder. E aí depois você vai passar pro próximo. E se você tiver um sonho lúcido e tentar controlar o sonho lúcido, você perde isso. Porque você está colocando a sua consciência para tomar as decisões, em vez de deixar o teu inconsciente te levar. Então o legal do sonho lúcido é que você está vivendo aquilo como se fosse quase um psicodrama, ou seja, uma impressão emocional muito forte em você, só que você tá tipo, deixa a vida me levar, deixa ver onde que ele vai me levar, o que que ele quer me mostrar, o que que ele está querendo compensar e como é que eu vou me sentir com isso. Esse é o grande barato. Tem umas técnicas mais avançadas pra gente brincar com algumas coisas depois dentro do sonho lúcido. Mas essa... Tá no canal de vocês? Não sei se a gente já falou, mas acho que ainda não, né? Se não tiver, grava. Porque eu queria muito desenvolver essa habilidade. Boa, sei que é difícil, tem uns negócios de acordar no meio da madrugada. Tem. Eu odeio acordar no meio da madrugada. Você tem que ler alguma coisa antes de dormir que tem a ver com isso. Você tem que pôr o relógio ali perto das 5 da manhã. Depende muito do horário que você acorda, que você vai dormir, mas uma pessoa que durma às 11 da noite, acorde às 7 da manhã, 8 da manhã, vai colocar o relógio ali umas 2, 3 horas antes de acordar, vai acordar, vai tomar consciência que acordou e vai voltar a dormir. Aí, esse já é o início pra você ter sonho lúcido assim, começar a ter os sonhos lúcidos, né? Uma outra coisa que dá pra fazer... eu vou contar pra vocês. Por favor. Sabe o que dá pra fazer junto? Você... durante o dia, se perceber mais consciente. Então você tá ali numa atividade... Você criar um gatilho, né? Só que é cansativo. Eu tô sonhando. Então assim, o que eu tô fazendo agora? Tô aqui, né, com a Mari, com o Léo e tal, tô vendo aqui, tem a água aqui, microfone, beleza. Volta pro automático. Dá mais um tempo? Olha. E agora? Tô almoçando. O que eu tô almoçando? Então é te tirar cada vez mais do automático. Isso é cansativo, porque o automático vem exatamente pra gente dar uma relaxada. Por isso que a gente tem nossos hábitos, rotina, que é pra mente, né, economizar energia. Então quanto mais consciente real a gente tiver, mais cansado a gente vai ficar. Mas é uma das formas também. Mas é um belo treinamento pra de noite o teu cérebro entender que ele precisa permanecer consciente, mesmo com o seu corpo desligado. Entendi, gostei. Gente, nosso papo tá uma delícia, mas alguma hora a gente precisa acabar ele. E eu queria terminar ele com duas coisas. A primeira é, vocês têm dicas de livros legais pra gente ler? Uma coisa que eu sempre peço pra galera. E todo mundo sempre tem uns livros interessantes que, enfim, gostaram muito, livros recentes que leram, coisas que tem a ver com o papo que a gente... teve, e eu vejo que vocês gostam muito de ler, eu tô vendo aqui atrás de vocês estão cheios de livrinhos, vocês são bem dos meus, né? Com certeza. Pô, você falou de um livro muito legal, que é o Sapiens. Eu gostei muito de ler esse livro, porque abre a nossa cabeça para algumas coisas. Tem outro livro que eu acho que ele é muito necessário nos dias de hoje, que é o Factfulness. É um livro que fala de quanto a nossa percepção de mundo tende ao pior, e o cara traz fatos de quanto o mundo está melhorando efetivamente. Eu acho que esse livro é uma excelente deixa a gente terapia. pra cima, né, gente? Total. Ele até brinca ali com como se fosse uma pesquisa, um teste para você fazer, e aí a hora que você acaba o teste, aí você entende o que ele quer dizer no livro. Então é muito legal, ele fala muito da gente dar opinião baseada em fatos, mas ele traz essa coisa da gente resgatar a esperança no mundo, mesmo que seja um livro que não se dispõe a ser filosófico, ele acaba atingindo um ponto dentro da gente muito importante, que é da gente esquecer um pouco o pessimismo, olhar para o mundo à nossa volta, talvez não criar grandes expectativas, mas a gente saber que as coisas estão melhorando. Pode ser, talvez não na velocidade que a gente quer, mas elas estão melhorando. Hoje o mundo é muito melhor do que era 10 anos atrás, do que era 100 anos atrás. A gente está conseguindo tirar da nossa sombra coisas que estavam escondidas, e que por mais que a gente vê fora e irrite a gente, é bom que isso apareça pra gente saber que isso sempre esteve lá e agora tá vindo pra claridade. Então eu acho que esse livro, ele faz um bem muito grande pras pessoas. Ai, adorei, já tô super a fim de ler. É bem meu tipo de conteúdo.
Boa. Bruno, lança aí umas dicas pra gente. Eu vou passar 2 também. Um é da Marie-Louise von Franz, que é a interpretação dos contos de fada. Ela dá uma ajudada, já dá uma, né, já dá uma boa. Tem outro da sequência, que é a individuação dos contos de fada. E o outro que eu queria, também ligado à psicologia, é um livro facinho do Jung, que chama Fundamentos de Psicologia Analítica. É o livro mais facinho dele para ler, ele já dá algumas dicas de como interpretar sonho, ele fala um pouco dos conceitos mais gerais, arquétipo, inconsciente coletivo, projeção e tal, sombra, algumas coisas assim. Então ajuda já na hora de interpretar mesmo, de ver o mundo, não só interpretar sonho ou conto de fada, mas ver o nosso mundo de uma forma um pouco diferente. Ai, que dicas maravilhosas! A última coisa que eu peço, que aí eu peço para todos os meus convidados, é para vocês dizerem pra gente qual é o sentido da vida para vocês. Essa é profunda e filosófica. Quem quer começar? Vou deixar o Bruno começar. Ó, corre risco da gente falar a mesma coisa. Eu sei. Ai, que fofos. O sentido da vida para mim é a gente experienciar o suficiente a ponto de nos tornarmos quem somos. Que lindo. Muito bem, hein? Não? Eu aprendi com você. Eu vou ter que ser inventivo agora. Mas isso que o Bruno falou é muito importante, porque isso nos leva a mostrar para as pessoas que cada pessoa tem que achar o seu sentido da sua vida para ser quem ela é. Mas eu acredito muito que tem uma energia que une tudo isso, que é o amor criativo. Tudo aquilo que você faz com amor criativo, você dá sentido. E se aquilo dá sentido porque tem um amor, tem um sentido do porquê aquilo foi feito, aquilo também, se dá sentido fora, aquilo também dá sentido dentro. Então tudo que você coloca o seu amor criativo vai dar sentido para a vida de alguém ou para sua vida. Ai, seus lindos, eu adorei nosso papo. Vocês são maravilhosos. Ainda bem que eu tenho o WhatsApp de vocês. Obrigado, vamos bater mais papos. E muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui batendo um papo contigo. Nunca imaginei, quem diria. E então, muito obrigado pelo convite de verdade. A gente ficou muito feliz mesmo, de verdade. E a gente gostaria muito que você fosse lá no canal também, aí fazer o contrário. A gente perguntar um pouco para você como é que está sendo o seu processo de autoconhecimento. Pô, legal, vamos nessa, a gente dá continuidade a essa conversa por lá. Fechou. Inclusive, eu já fiz muito jabá de vocês, mas vocês querem compartilhar links, coisas, Instagrams? A gente tem o canal, né, no YouTube, que é o Conhecimentos da Humanidade. Só digitar lá Conhecimentos da Humanidade, as pessoas vão achar. Tem vídeo de mitologia, de religião, de história, de magia, de tarô, de esoterismo, de sonho, de psicologia. A gente trabalha muitos assuntos legais lá. Tem o nosso Instagram, que é o @oficialcdh, né? CDH é a abreviação de Conhecimentos da Humanidade. Acho que esses dois são os nossos dois principais que a galera acha a gente. E vocês têm uns cursos? A gente tem cursos, é verdade. O Bruno tem... o Bruno fala dos dele, vou falar dos meus. Eu tenho alguns cursos. Eu tenho um curso de simbologia que ensina a interpretar sonhos, interpretar símbolos, interpretar contos de fada, histórias, conta a origem de vários símbolos que a gente usa até hoje, que a gente nem imagina de onde eles vêm. Tem um de história da magia, que conta a história da construção do pensamento mágico humano. Tem de magia, tem de tarô, tem de oráculos, tem de magia prática 1 e 2, enfim, tem alguns legais. E o Bruno... Isso tudo é no cdh.tv.br, que é o nosso site. E os meus são essa ideia toda do Jung, tem um curso sobre Jung, de interpretação de sonhos, tem do tarô também, uma jornada arquetípica do tarô. Gostei muito de fazer esse curso, inclusive, estou muito feliz com ele. Tem de consagração, junto com o Léo, vai sair um de mitologia nórdica muito em breve. Tem um de desenho, que a gente faz em parceria com um artista. Eu faço a parte psicológica do que eu te falei, e ele faz toda a parte de desenho. Se você não sabe desenhar nada, ele te ensina, é sensacional. Ai, que é o Ricardo massa. Riamonde, é bem legal mesmo, autoconhecimento através do desenho. E, enfim, é isso, tudo isso no cdh.tv.br, que é o nosso site. Muito obrigado pelo espaço, mano. Obrigado. Valeu, gente, até breve. Tchau, até Valeu. breve.
você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir, espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, @Marimun, então espero vocês lá. Até mais!